Muito não. Antes de começar, eu queria dizer que a palavra de hoje é algo que todo cristão já passou por isso. É uma luta diária de todos nós. E por conta disso, pode sentar. E por conta disso, não tem como a gente dizer que essa palavra não é pra gente. Não tem como a gente dizer que isso que eu vou falar não é pra gente. Porque todos nós já passamos ou vamos passar alguma vez na nossa vida sobre isso. E é por isso que eu quero falar sobre inconstância e maturidade espiritual. É algo que todo cristão com tempo de igreja ou sem tempo de igreja, novo na fé, ou que está há muito tempo caminhando com o Senhor, já passou por isso e passa todos os dias. Porque é uma luta diária isso. A nossa inconstância é uma luta diária. E eu queria ler 2 textos de início com vocês. O primeiro é Efésios 4:14. Podem abrir. Amém? Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pela astúcia que induz ao erro. Esse é o primeiro. A gente agora vai abrir Tiago 1, de 6 a 8. Amém? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense em alcançar o Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Esses 2 textos falam justamente isso que eu vou trazer hoje, sobre a inconstância do nosso eu e a imaturidade espiritual. E o primeiro texto que eu li, que foi Efésios 4:14, Paulo ele está falando sobre a imaturidade espiritual que existia naquele tempo com o povo. E sabe por que eles não atingiam a maturidade espiritual que era esperada? Porque as pessoas eram inconstantes em seu relacionamento com o Senhor. Elas não viviam em constância, elas não viviam em crescimento espiritual. Porque isso não era o principal para elas. Eles viviam inconstantes, eles em um momento eles estavam com o Senhor e em outro momento eles simplesmente abandonavam. Isso muitas vezes a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia. Enquanto a gente deveria estar no nosso secreto, priorizando o tempo com o Senhor, muitas vezes a gente está fazendo outra coisa. A gente está mexendo no celular, assistindo uma série, conversando, lendo algum livro, né? Assistindo alguma coisa que não era para a gente assistir. E, em vez disso, era para a gente estar focando no nosso relacionamento com o Senhor, querendo crescer, sendo constante, para então atingir a maturidade espiritual, né? E é isso que eu quero falar, sobre a imaturidade, a inconstância que vai levar a gente a ser pessoas imaturas na fé, né? A gente sabe que o Senhor nos chama para ser santos, mas Ele também nos chama para ser inabaláveis e firmes na fé. Isso quer dizer que a gente tem que ser constante também. É algo que Ele nos chama para ser. É o padrão de Deus sobre nós. Esse é o padrão dele. A gente sabe que o Senhor não muda. Ele é constante naquilo. E é isso que Ele quer para nós. Que a gente seja constante também, que a gente não mude. Que a gente não seja arrastado de um lado para o outro como uma onda. Ou seja levado pelo vento. Mas que a gente seja constante no crescimento com o Senhor todos os dias. É algo que Ele espera de nós, porque esse é o padrão que Ele tem para nos mostrar. Esse é o padrão que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que o Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. E é por isso que nós também temos que permanecer nele. É por isso que a gente tem que permanecer crescendo em Deus. Quando a gente assume a responsabilidade com Cristo, quando a gente
se nega e aceita o Senhor, a gente tem que ser constante naquilo. Porque só basta uma falha nossa para que a gente deixe tudo de lado. Só basta um errinho nosso para a gente esquecer tudo que o Senhor fez por nós, né? E é por isso, sabe por que a gente não consegue ser constante com o Senhor? Porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. Isso faz parte do nosso eu. O nosso eu nunca vai desejar algo tão bom como o Senhor. Mas a partir do momento que a gente aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador, e a gente crê que Ele tem poder para nos salvar, e que se for depender da gente, a gente não tem como se salvar, a gente precisa todos os dias crescer no nosso relacionamento com Ele. Porque a gente só vai ser transformado à imagem e semelhança dEle com a busca diária, sendo constante naquilo que a gente tem que fazer, lendo a Bíblia, orando, jejuando, tirando tempo do nosso secreto, tirando tempo do nosso devocional, escutando as pessoas mais sábias, escutando nossos pastores, vindo aos cultos. Isso não é uma, como eu posso dizer, isso não é uma rotina. É algo que a gente tem que fazer porque a gente precisa disso. É algo que a gente entende a necessidade de ser transformado à imagem e semelhança dEle para que a gente possa ser salvo. Isso é algo que não vai mudar nada para o Senhor a gente estar fazendo isso. Ele não vai mudar. Quem vai mudar com a gente fazendo isso é nós mesmos. Nós vamos mudar para ser igual a Ele, né? Para que a gente possa ser realmente a imagem e semelhança do Senhor. E é isso que o Senhor espera de nós. Viver uma vida de momentos ou de uma ocupação diária com o nosso Deus não vai nos levar à maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é o que muitas vezes a gente acredita ser, né? Que é receber algum dom do Espírito, que é a gente falar em línguas, né? Que é um dom. A gente tá aqui na frente. Não, isso não significa maturidade. Maturidade espiritual é quando a gente entende o valor da palavra de Deus e a gente aplica isso na nossa vida todos os dias. Quando a gente conhece isso aqui e a gente faz disso a nossa vida. Quando a gente aceita o Senhor e a gente fala, agora eu vou ser transformado à imagem dEle. Isso é ser maduro. Maturidade não é eu falar em línguas, eu ter o dom de cura, eu ter o dom da profecia. Não. Isso são reflexos, isso acontece com algum crescimento. Mas maturidade é quando a gente realmente assume um relacionamento com Cristo. E a gente vai ver mais na frente que o próprio apóstolo, ele adverte a gente a isso, né? Porque muitas vezes a gente está aqui, há tempos, a gente já tem uma caminhada com Cristo, a gente já escutou muitas vezes a respeito de inconstância e de maturidade, a gente já escutou muitas vezes sobre diversos assuntos aqui, e a gente não muda, a gente não é transformado. E é justamente isso que o apóstolo Paulo, ele adverte a gente. Ele fala, olha, você já tem tempo de igreja, você já tem tempo com a sua caminhada cristã e parece que vocês são como novos na fé. Vocês agem como crianças, enquanto eu queria dar alimento sólido para vocês, eu não posso, porque vocês ainda estão tomando leite. E ele fala justamente isso. Nesse ponto, ele está falando sobre a nossa maturidade. E a gente não tem como ser maduro se a gente não for constante com o Senhor. Amém? Toda vez que eu lembro sobre inconstância, eu lembro do povo no deserto. Toda vez que eu penso sobre isso, reflito na minha vida sobre inconstância, eu lembro do povo no deserto, porque nós sabemos que o povo no deserto abandonou o Senhor muitas vezes. Eles, experimentando do favor de Deus e da bondade dEle, eles largaram o Senhor por muitas vezes. E por coisas banais. Um dos que mais me vem à cabeça é quando Moisés está no monte 40 dias, orando o Senhor, e ele está recebendo os 10 mandamentos. Só foi necessário 40 dias para que todo o povo virasse para Arão e falasse, faz algo para que a gente possa adorar, faz um animal, algum Deus para que a gente possa adorar, porque esse de Moisés a gente nem sabe. E aí Arão vai lá e faz. E quando Moisés desce, ele vê aquilo tudo de novo e fala, o que está acontecendo aqui? E muitas vezes a gente é assim.
A gente faz isso, a gente faz bezerros de ouro para que a gente possa adorar, quando na verdade o único digno de adoração é o Senhor. Muitas vezes a gente nem precisa de 40 dias, só basta mexer um pouquinho no celular, que a gente esquece do favor de Deus, como o povo no deserto. O povo no deserto esqueceu que o Senhor tinha aberto o mar vermelho, que da pedra saiu água. O pessoal tinha esquecido da coluna de fogo, do manar do Senhor, tinha esquecido da nuvem de dia, enquanto eles estavam andando para que não fosse quente. Tudo isso eles experimentaram, eles viram com os próprios olhos isso. E eles abandonaram. Eles disseram, olha, não quero isso. Eu vou adorar isso aqui, porque o Deus de Moisés, esse Moisés, eu nem sei onde é que ele está. E muitas vezes a gente é assim, a gente experimenta do favor de Deus sobre a nossa vida, a gente experimenta dos milagres, a gente experimenta da bondade do Senhor sobre nós, a gente experimenta do que o Senhor tem para nos entregar. E um diazinho, quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não ora, é suficiente para que a gente não sinta mais desejo por isso, para que a gente largue. E aí a gente vai vivendo um ciclo, porque quando a gente precisar de novo, a gente volta, a gente vem aqui. Não, eu vou orar, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu vou aqui me entregar de novo, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Quando, na verdade, a gente deveria viver uma vida constante com Ele. Mas a gente vive em picos. Quando a gente precisa de algo, a gente vai atrás do Senhor. Mas depois que a gente consegue, a gente deixa de lado. E aí, depois, quando a gente precisa de novo, a gente vai atrás. E a gente não vive uma vida constante dessa forma. Nem todos os dias a gente vai sentir realmente o desejo por ler a Bíblia, por orar, por jejuar, por tirar nosso tempo no secreto, por fazer o nosso devocional. Nem todos os dias a gente vai sentir desejo de fazer isso. Mas a gente precisa fazer isso todos os dias. Como se fosse uma disciplina mesmo. A gente precisa ter disciplina nisso que a gente está fazendo. A gente realmente tem que, mesmo sem desejo, a gente tem que orar. Falar, Senhor, não estou com vontade de orar, mas eu vou orar porque eu sei que o Senhor vai me transformar. Porque eu sei que dentro de mim algo vai ser mudado. E eu vou me parecer mais com o Senhor. Todos os dias a gente também precisa se alimentar o nosso espírito. Se a gente passa um dia sem se alimentar, a gente fica com fome, a gente fica fraco. Da mesma forma, é o nosso espírito. Se a gente não alimenta ele todos os dias, o nosso espírito enfraquece. E ele fraco, a gente abandona tudo. A gente deixa tudo, porque a gente não tem mais força. E quem vence é a nossa carne. A gente tem essa luta diária entre a carne e o espírito. E a gente precisa alimentar o nosso espírito para que a nossa carne não fique viva. Isso todos nós já passamos por momentos disso. Por momentos de inconstância, por momentos que a gente nem tocava na Bíblia durante a semana. Só vinha para o culto. E na outra semana, assim, não, vou fazer diferente, eu vou ler a Bíblia. E quando é antes de dormir, fica no celular. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Até que eu entendi que o padrão do Senhor, para mim, é ser constante. É todos os dias fazer isso, mesmo quando eu não sinta vontade. Mesmo quando eu não esteja forte para fazer isso, esteja passando por algo difícil, eu preciso fazer isso. Porque Ele não me abandona, então por que eu vou abandonar Ele? Se Ele me salvou, se Ele me curou, se Ele me deu uma nova vida, por que eu vou deixar Ele? Por que eu vou um dia passar sem esse meu melhor amigo? Não faz sentido. E com isso eu queria falar 3 coisas para a gente deixar de ser inconstante. A primeira é que nós somos inspirados a ser constante e a perseverar na fé. Isso o Senhor nos chama para fazer. Isso é o que o Senhor fala conosco. Em 1 Coríntios 15, não precisa abrir. Em 1 Coríntios 15, 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Aqui ele está falando justamente isso, que a gente precisa ser firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque ainda que venha a vontade da gente não ler
ainda que venha a vontade de a gente deixar de lado o Senhor e fazer outra coisa, a gente precisa ser firme, a gente precisa ser inabalável. Isso não deve nos dominar. Nós temos o domínio próprio. Nós temos o domínio sobre isso, sobre a nossa carne. Então a gente pode dizer, não, eu não estou com vontade agora, mas eu vou fazer, porque eu vou ser transformada através disso. Porque esse é o padrão de Deus, que a gente seja inabalável, que a gente seja firme na fé e sempre abundante. O outro ponto é que somos advertidos contra a inconstância. Hebreus 5, 12 a 14, fala assim: pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui ele está falando sobre justamente isso que eu falei. Quando a gente está aqui há muito tempo, quando a gente tem tempo de caminhada com o Senhor, e a gente não muda, a gente não transforma. A gente não busca mais, a gente não amadurece. E a gente precisa que novamente alguém nos ensine sobre as primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está aqui. Que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, que Ele nos perdoa. Que a gente precisa que alguém nos ensine o básico, normalmente, do Evangelho. Que a gente precisa, novamente, que alguém ensine no início a história de Jesus. Porque a gente só está aqui, mas a gente não está crescendo. Eu nasci aqui no El Shaddai. Desde criança eu venho para aqui. Mas eu vivi muito tempo da minha vida só vindo para os cultos mesmo, quando eu era mais nova. Até que eu realmente entendi que eu precisava assumir um relacionamento de verdade com o Senhor. Que eu precisava abdicar de muitas coisas para viver o Evangelho verdadeiro. E só com 17 anos para 18 que eu tive essa decisão mesmo. Eu aceitei Jesus com 12, mas eu vivia na superfície. Eu precisava de alimentos líquidos. Eu não queria me aprofundar. Não que hoje eu não precise ainda. Eu ainda sou nova na fé, eu creio isso. Mas é algo que eu tenho constantemente tentado mudar dentro de mim. Ser constante, de ser madura, de crescer, de entender mais profundamente o Evangelho, para poder entender justamente isso aqui que o escritor de Hebreus estava falando. Justamente isso. Para poder comer alimentos sólidos, de adultos, de pessoas que realmente entendem. Não levando em conta o meu tempo aqui, porque o tempo não quer dizer nada. Tem pessoas que começam a caminhar com Jesus e 2 anos depois a gente já vê que ela é muito mais madura do que pessoas que passaram muito tempo. Porque isso pertence ao Senhor, esse crescimento. Isso é do Senhor. A gente não tem como prever nada disso. Mas a gente pode mudar dentro da gente, para que a gente possa ser maduro. Se a gente não fez isso ainda, a gente pode fazer hoje. E outro ponto que eu queria falar é o padrão de Deus sobre isso. Ele é constante e ele não muda. Jesus é o nosso maior exemplo em relação a isso, eu posso dizer assim. Porque ele foi constante, ainda que ele passasse por dificuldades, ainda que ele passasse por momentos muito ruins, ele era constante, ele não mudou quem ele era. Ele continuou, ele perseverou. E a gente vê diversas vezes que Jesus, os discípulos estavam dormindo enquanto Jesus ainda estava acordado, falando com o Senhor. O próprio Filho de Deus fazia isso. E esse é o nosso padrão. Esse é o que o Senhor quer para a gente. Que a gente seja constante dessa mesma forma. Que a gente possa perseverar na fé e crescer. E amadurecer. E eu coloquei aqui, já para finalizar, alguns pontos para que a gente possa ver como a gente ser constante com o Senhor.
A verdade é que para que a gente permaneça firme no propósito de Deus em nossa vida, a gente precisa abdicar de muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente precisa dizer não para muitas coisas, para que a gente possa realmente ter um relacionamento com o Senhor. Muitas vezes a gente precisa dizer não para o mundo, dizer não para amigos, dizer não para diversas coisas. E é difícil a gente fazer isso, é difícil a gente abdicar dessas coisas. Mas é para o Senhor. E a gente precisa ser excelente. Então a gente tem que fazer de verdade isso. A gente tem que abrir mão. E eu botei aqui uma das coisas que me ajudou para que eu pudesse ser um pouco mais constante. A primeira é que devemos nos dedicar a uma vida de oração constante. Que nem fala em 1 Tessalonicenses 5,17. Nós temos que ter uma vida de oração constantemente. Né? Orar todo o tempo. Orar sem cessar. O outro é que a gente sempre louve a Deus. Em qualquer lugar. Que a gente sempre louve ao Senhor. Não precisa estar aqui na igreja para a gente estar louvando ao Senhor. Pode vir. Equipe de louvor. Pode vir. A gente pode louvar o Senhor em todo lugar. Não é só aqui que a gente pode dar glória a Deus. Não é só aqui que a gente pode entregar tudo ao Senhor. Mas onde a gente estiver. Seja no colégio, seja na faculdade, seja no emprego, aonde for. A gente pode dar glória ao Senhor. A gente pode entregar ao Senhor. Outra coisa é meditar e estudar a palavra do Senhor. Que a gente possa, isso eu acredito que seja o principal. Que é o nosso alimento diário. É justamente isso. Leitura da palavra e estudo da palavra. Não só a leitura, mas a gente entender realmente, interpretar o que o texto está querendo dizer. E a gente pensar, Senhor, fala conosco. Muda o que está dentro de mim. Age, Senhor, na minha vida. Isso que eu li aqui, que eu possa realmente viver isso. Que eu possa realmente ser paciente, que eu possa realmente ser como o Senhor era. Que eu possa realmente amar como o Senhor fala que é para eu amar. Isso eu creio que seja uma das coisas que mais transforma. Mas isso anda de mãos dadas com jejum e com oração. Não tem como andar sozinho. O outro ponto é ter contato com outros irmãos que possam nos aconselhar e orar por nós. Esse é algo que faz com que a gente possa desabafar. Que a gente realmente possa ver pessoas que já são mais maduras, como nossos pastores. E possa pedir conselhos para ele. Possa chegar, pastor, me ajuda nisso aqui, eu preciso disso. Me ajuda aqui, ora por mim, pastor, porque eu estou passando por essa dificuldade. Ora por mim, porque eu não estou conseguindo vencer esse pecado. A gente tem que fazer isso. A Bíblia fala que quando a gente confessa os nossos pecados, a gente vence eles. E é justamente isso. A gente encontrar pessoas maduras com que a gente realmente possa conversar. Me explica essa parte daqui que eu não estou entendendo. Me explica essa história. Me ajuda nisso aqui. Olha, lá em casa não está muito bem. Mas vamos orar. Ore por mim. Ore pela minha família. É isso. E para finalizar, eu queria dizer que não desanime. Você que viveu algo com Cristo, mas deixou isso de lado, não desanime. O Senhor, Ele quer ter você de volta. O Senhor, Ele te chama para viver uma vida com Ele. O Senhor, Ele te ama e Ele quer que você volte. O outro é que eu e você, a gente possa realmente ser constantes em nossa vida. E que a gente possa dar frutos e ser maduro. Que a gente possa ser constante não só nisso aqui, com o nosso relacionamento com o Senhor, mas ser constante em tudo que a gente faz na vida. Seja no nosso trabalho, seja no nosso estudo, seja onde for. Que a gente possa ser excelente mesmo. Poder levar realmente aquilo que o Senhor nos fala, né? Poder aplicar isso na nossa vida toda. Outra é que a gente seja constante, que a gente seja constante e que a gente não deixe ser levado pelo vento. Que a gente não deixe ser levado por pequenas coisas, por coisas do dia a dia, por estresses diários, mas que a gente realmente seja firme e inabalável, como a palavra de Deus fala. Que a gente procure ser maduro na fé. E que através disso, essa constância possa tocar a vida de outras pessoas. Que através disso, outras pessoas possam olhar, olha, eu vejo que o Senhor te transformou, eu quero experimentar disso, me ensina, me mostra.
Deus fala, foi o Senhor. Esse é o padrão de Deus pra gente, que a gente seja realmente constante. Isso a gente podendo ser maduro. Dessa forma a gente se torna maduro. A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Hebreus 13:8. Isso a gente tem que ser também. A gente tem que ser constante nisso. Amém?